Senhor presidente desta sessão solene, alusiva aos 31 anos da promulgação da nossa Constituição Federal, senador Eduardo Gomes, que aqui representa a mesa do Congresso Nacional, ilustre deputada federal Benedita da Silva, deputada constituinte, em nome de quem eu quero aqui, deputada Benedita, render as minhas homenagens a todos os senhores deputados, deputadas, senadores, senadoras que participaram da elaboração da nossa Constituição de 1988, o senhor José Sarney, presidente da República, entre 1985 e 1990, num período importante da vida política do nosso país, quando foi elaborada a nossa Constituição. Ilustre Mauro Benevides, primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte, senador, deputado, uma pessoa que todos nós aqui temos um grande apreço e carinho, sempre conosco aqui nesse plenário e na nossa casa. Senhor Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho, sou Procurador-Geral da República, aqui representando o Procurador-Geral da República. Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor Felipe Santa Cruz, a sua presença aqui hoje, para nós, um motivo de extrema satisfação e orgulho, como representante de todas aquelas entidades, dos setores da sociedade civil, que estiveram mobilizados no nosso país, naquele momento histórico, quando não só da elaboração, mas de todo o processo de reconquista da democracia e de elaboração desse pacto que representa a Constituição de 1988. Eu quero aqui, presidente Santa Cruz, render também as minhas homenagens a todos aqueles brasileiros e brasileiras que talvez fisicamente não estiveram aqui no ato da promulgação daquela Constituição, mas dedicaram as suas vidas à luta em defesa da democracia, da nossa soberania, e que sem a participação deles, destes homens e mulheres, talvez nós nunca tivéssemos conquistado esta Constituição e o Brasil superado um dos períodos mais difíceis da sua história. Fica aqui a minha homenagem ao senhor, ao seu pai e a todos aqueles que deram a vida na luta em defesa da nossa democracia. Quero dizer que talvez, meus queridos amigos e amigas, prezado povo brasileiro que nos acompanha nessa sessão solene, não tenha um outro momento tão importante para que nós pudéssemos realizar esta sessão como este momento que nós estamos hoje vivendo no nosso país. A Constituição Federal foi um pacto pela democracia do povo brasileiro, a conquista do SUS, o fortalecimento da educação pública, o conceito de seguridade social, a reafirmação da soberania, dos direitos e garantias individuais dos cidadãos, das cláusulas pétreas da nossa Constituição. E talvez, senhoras e senhores, em nenhum momento, nesses 31 anos, foi tão importante defender esta Constituição e tudo aquilo que ela representa. Nenhum constituinte se elegeu defendendo o fim do SUS.
defendendo destruir a educação pública, defendendo destruir a previdência pública, retirar garantias e direitos individuais das pessoas. Nenhum constituinte se elegeu ou percorreu o Brasil pedindo votos contra a soberania, defendendo entregar a Amazônia para os interesses internacionais. Ninguém se elegeu defendendo colocar o Brasil de cócoras diante do mundo. E hoje a Constituição Federal está em risco. Não só do ponto de vista do pacto dos direitos, mas também a própria democracia e a própria soberania. O momento de hoje é um momento ímpar para reafirmar a independência entre os poderes, o respeito entre os poderes. E a Constituição Federal, ela representa essa unidade, este pacto que possibilitou que nós pudéssemos fazer uma transição. Quando saímos da ditadura militar e começamos a recuperar a democracia no seu sentido pleno no nosso país. E a verdade, senhoras e senhores, é que nesses 30 anos tivemos governos de diferentes orientações políticas e ideológicas. Mas todos eles, independente de quais partidos representavam, tinham nesta Constituição o limite daquilo que era possível fazer ou não fazer. O respeito da Constituição. Nunca tivemos um presidente da República que tivesse a coragem de postar um vídeo como aquilo que foi feito ontem, com uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, ao Estado Democrático de Direito, às nossas instituições e à nossa Constituição. Defender a Constituição é defender a democracia, é defender a soberania, é defender o Estado Democrático de Direito. Defender a Constituição é defender a saúde pública, a educação pública, a previdência pública, a seguridade social, a soberania e tantas outras conquistas inscritas neste documento, erguido, senador Mauro Benevides, por Ulisses Guimarães e saudado como documento constitutivo da nova República, do período que nós inauguramos neste país pós-ditadura e que hoje está em risco. Portanto, senhoras e senhores, quando nós pensamos a realização desta audiência, pensamos como uma homenagem aos constituintes, como reconhecimento às suas trajetórias, mas também como um momento de afirmação. Cláusulas pétreas da Constituição não podem ser rasgadas. A vontade do constituinte originário não pode ser ignorada. Foi muito feliz a ministra Rosa Weber, no seu voto no Supremo Tribunal Federal a semana passada, quando ela revisitou os debates das comissões temáticas da Assembleia Constituinte e demonstrou de maneira categórica que algumas posições defendidas pelos ministros do STF foram apresentadas, votadas e derrotadas na Constituinte. Como pode, senhoras e senhores? Como pode a vontade do Constituinte originário ser subvertida por interesses, seja quais forem? Não. A Constituição Federal foi um pacto que permitiu que o país saísse de um período das sombras para reconquistar o Estado pleno de direito, a sua democracia e um futuro de dignidade para o nosso povo. E reafirmar este compromisso que todos nós, senhoras e senhores, todos nós, quando tomamos posse, juramos a Constituição. O presidente da República jura a Constituição. O Procurador-Geral da República jura a Constituição. Os ministros do Supremo Tribunal Federal juram a Constituição. Por que razão? Isso é um ato qualquer? Não. Isso é uma demonstração de que existe um limite de independência entre os poderes e de respeito a um pacto que não pode ser rompido, seja ele por quem for.
E eu espero que este momento que nós estamos aqui seja um momento de reflexão da sociedade brasileira acerca daquilo que nós queremos para o nosso futuro. E devemos recolher no texto deste documento, na história e na memória de muitos constituintes que estão aqui, como foi difícil chegar até as eleições de 1986, quando foram eleitos os constituintes, com a tarefa delegada pelo povo de serem os constituintes originários para escrever esta carta. Como foi difícil, senhoras e senhores, e como permanecem de forma não resolvida na cabeça de muitas pessoas o desprezo por aqueles que não queriam o avanço da democracia, que eram contra eleições diretas para presidente da República, que eram contra os direitos do povo brasileiro. Esta Constituição significa esse pacto. Defender esta Constituição significa defender um Brasil soberano e democrático. E é desta forma que nós nos apresentamos ao país, nesse momento histórico, nessa quadra histórica tão importante, diante da qual não podemos vacilar e afirmar com todas as letras: ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Queremos um Brasil democrático, soberano e feliz, que respeite a sua Constituição, que respeite a nossa soberania e que respeite o nosso povo. Viva os constituintes de 88, viva um país democrático, soberano e altivo. Um grande abraço a todos vocês.